Cara, eu tava conversando com um amigo, eu fui num evento da PM3 que teve lá aqui em São Paulo e tudo mais sobre no code e low code. E depois do evento, a gente começou a falar um pouco sobre história de usuário. Essa foi uma discussão que internamente também já tive com os devs. Se elas são imprescindíveis de ter, ou até mesmo importantes, será que elas têm sentido no contexto de hoje? Porque é o seguinte, já existiram contextos que eu trabalhei no formato de história de usuário, aquele formato que a gente vê quando a gente estuda Scrum. Existiram momentos que eu trabalhei no formato de tarefas, e existe hoje um momento que o time de desenvolvimento tem uma maturidade que, cara, o que a gente vai fazer é isso. Obviamente, eu integro eles desde o discovery até o delivery, até a passagem de bastão para o delivery. Então, eles já sabem previamente o que tem que fazer. Então, nesse momento, a gente separa a atividade entre front e back-end e, eventualmente, se houver a necessidade, os próprios desenvolvedores vão subindo as atividades que eles fazem. Mas hoje, no meu contexto, eles não sentem essa necessidade de terem as histórias na mão deles. E aí eu fiquei refletindo, cara, será que essa questão de ter as histórias é tão importante como a gente aprender o que é? Eu não cheguei numa Entendo. resposta, né? Mas eu quero entender aí no seu contexto como é que funciona também esse Cara, eu tenho assunto. uma opinião bem formada sobre isso, tá? Eu acho que, assim, imprescindível é uma palavra muito forte, né? Mas eu acho que uma coisa não exclui a outra. O dev, cara, no geral, ele é um profissional que você vai ter que pressionar um pouco mais para você ter algo mais que não seja uma pastelaria, que não seja faz e executa, faz e executa. Então, às vezes, você tem que imputar algumas coisas para que ele se acostume e melhore o processo de qualidade. Porque, para a maioria, assim tá bom, assim tá bom, assim tá bom. Eu consigo seguir, entendeu? Só que, às vezes, você está seguindo, mancando e não está percebendo. Então, a história de usuário, às vezes, ele não está conectado com o propósito do que ele está desenvolvendo, ele está só desenvolvendo. Isso não é legal. A história de usuário ajuda muito nisso. Ele se conectar com o propósito, ele entender o porquê, o que te levou a fazer aquilo. Eu acho que a escrita da história é uma das coisas mais importantes que tem, cara, entre você relacionar PM e Dev. É, entre a escrita da história, eu gosto de adicionar sempre duas coisas que eu acho que aumenta a qualidade da sua história em 1000%, cara. É, DOR e DOD, Definition of Ready e Definition of Done, cara. No Definition of Ready, eu coloco assim alguns passos. Coloco o Discovery já foi feito do refinamento de negócio. As informações do Discovery estão claras. A história está escrita no modelo, e aí no modelo eu geralmente coloco User History, eu geralmente coloco critérios de aceite, é, cenários de teste que o próprio PM pode pensar assim, em questão de BDD, né? Quando o usuário entrar aqui, então deve acontecer isso por causa disso, entendeu? E aí o próprio PM já te dá alguns cenários de teste, você estressa isso no próprio refinamento de negócio. O que mais? Algumas documentações que podem ajudar o desenvolvedor a fazer aquilo. E aí você pensa, eu poderia ter escrito algo mais simples? Eu preciso de um botão nessa tela tal. Poderia, o dev ia fazer? Ia. Mas talvez muitos pontos possam passar desapercebidos aí, por seguir esse esquema. É, eu passo a minha necessidade, ele resolve minha dor e tá pronto. E aí a gente nem entrou em mérito ainda de tipo, eu vou colocar um step no definition of done de documentação. Ele só está pronto quando a documentação existente ou não foi escrita e ou atualizada. Então, isso tudo também bate lá no ponto lá de trás. É base de conhecimento, porque você não pode depender daquele dev ou daquele tech lead, como hoje você tem esse problema. Cara, N fatores que surgem só de você escrever uma boa história ou não, entendeu? É tipo um efeito borboleta. Se você escreve uma boa história, você geralmente tem um bom caminho, então você geralmente tem um bom fim. Se você não escreve uma boa história, e é aquelas coisas que tem só o título, sabe? Integrar não sei o quê, ou fazer tela para relatório de tal pessoa. Cara, ele vai provavelmente te integrar, porque é o trabalho dele, ele não quer ser demitido, ele quer continuar ali no mundinho confortável dele, então ele vai arranjar um jeito de te integrar, entregar, mas não vai ser o melhor,
se você não tiver uma história bem desenvolvida. E estressar isso também do lado dos devs, não só do lado do PM. Tem que ter um refinamento de negócio, uma estrutura para o refinamento de negócio, uma estrutura para o refinamento técnico. Claro, ele vai mudar de time para time essa estrutura, o que encaixar melhor no contexto de cada um. Mas ter uma estrutura, não necessariamente com user history, mas que faça o dev, a pessoa técnica, entender o porquê e se conectar com o PM a um ponto de que nós não temos divergências de conhecimento aqui, claro, o PM vai conhecer muito mais a fundo, né? Mas da necessidade do porquê e se sentirem só pessoas dentro da squad ao invés de um PM e um dev, cara, isso é sensacional. É uma meta muito difícil de se atingir. Eu mesmo entrei lá na Boticário, cara, não tinha detalhamento nas histórias de negócio. Então, muito difícil. É agora que eu consigo implantar Definition of Ready, Definition of Done, a gente está começando a fazer. Então, não é algo que você vai propor e vai acabar indo da sua squad da noite para o dia. Isso demora, porque você tem que acostumar o PM, você tem que acostumar o dev, você tem que falar que aquilo é importante, fazer ele entender o porquê disso ser importante também, porque senão ele vai arranjar métodos de não fazer. Então, isso é um processo demorado, é um processo complicado, mas, cara, dá muitos frutos. Uhum, uhum. Pô, isso é um ponto interessante, né? Porque hoje o meu modus operandi, hoje o meu squad ele tem um OKR focado em documentação. Apesar disso, eu nunca coloquei no Definition of Done a documentação. E agora Cara, você isso é o falando que eu isso me sempre deu um coloco. insight. Apesar de sempre ao final de cada entrega da passagem antes de passar para o time técnico, no caso, a documentação estar concluída, eu nunca coloquei isso no definition of ready, que é o que certifica a passagem do discovery pro delivery. E eu nunca pensei nisso. No meu definition of done agora, né, falando do concluído, eu sempre coloquei o que aquela aplicação tem que ter. Então, pô, beleza. Tem que ter um data grid que faz isso, isso e isso. Tem que ter uma combo box que tem essa informação. É, tem que ter um validador para ver se o usuário ele inseriu o CNPJ do fornecedor correto. E esse tipo de coisa. Cara, agora eu tô refletindo bastante sobre isso. No meu DOR, eu vou colocar a documentação também. É É um bom legal, ponto. porque assim, independente do que vai ser feito, algo vai ser feito. Então, independente se é algo novo ou algo que já é existente, se for algo novo, ele vai ser criado, se for algo já existente, ele vai ser atualizado ou modificado. E aí, ou você já tem uma documentação sobre isso, você tem que atualizar, ou você tem que criar uma documentação do zero. Então, organicamente, você vai acabando documentando o seu sistema. E vamos pensar assim no modelo Kanbanzinho, né? To do ali, backlog e o done. Se não está no done, não está concluído. Se os checkbox do definition of done não foram totalmente concluídos, ele não pode arrastar para o done. Então, o dev ele vai acabar sentindo a necessidade de fazer, porque o trampo dele vai ficar emperrado. Ele fala, putz, eu não completei a atividade. Por quê? Porque a atividade ela exige que eu documente. Apesar da feature estar entregue. Então, Uhum, lembra que eu falei que você tem que pressionar um pouco o dev? Assim, pressionar no bom sentido. Não tem que ser aquele PM que bota pressão tudo e tal, porque isso é o que o dev mais odeia. Você vai acabar criando uma distância maior, que já existe naturalmente. Mas de estimular, no bom sentido da palavra, ele a fazer coisas que geralmente ele não precisa para entregar valor, mas que no final gera valor. Só que não é tão visível para ele. É como se você, por exemplo, você tem um microserviço que hoje demora muito para entregar os dados. Eu estou com um problema hoje para falar essa palavra. Você tem um microserviço hoje que demora muito para entregar os dados. Então, mas está funcionando, certo? E para o dev, tudo bem. Só que às vezes o seu cliente está esperando 2, 3 segundos para ver a tela, e aí chega um outro cara que tem uma outra visão, e ele fala, não, mas a gente tem que melhorar isso aqui, levantar pontos de otimização, ou quem sabe fazer um outro microserviço e dissecando esse aqui. E aí, no final dessa melhoria, você tem o mesmo valor entregue, só que agora você está entregando com 100 milissegundos, 200 milissegundos. Para o cliente, às vezes ele nem vai perceber, ó, tá carregando mais rápido aqui, ó, melhorou o aplicativo. Mas, cara, aqui, para o time técnico e até para vocês, cara, foi uma melhoria de muito tempo. Para a gente foi assim,
uma melhoria de 2, 3 segundos para 100, 200 milissegundos. Mas qual foi o valor que entregou para o cliente? Que é muito difícil você extrair o valor quando a melhoria é só técnica. Cara, antes o cliente esperava 2, 3 segundos. Agora ele não espera. Se eu falar que você tem que esperar alguma coisa, 100, 200 milissegundos, você considera uma espera? Ou você considera instantâneo? Você nem sente, né? Então o cliente não espera mais. Então, qual foi o valor entregue? Antes, o cliente esperava 3 segundos para ver a tela. Hoje ele não espera. Então, quando você consegue traduzir essa melhoria técnica que foi criar outro microserviço otimizado para o valor que o cliente tem, cara, aí você consegue fazer ele entender. Aí você aproxima mais ainda as duas áreas. Maneiro, isso é maneiro pra caramba. Uma coisa que eu sempre coloco de anexo nos tickets das histórias, né, das tarefas, não das histórias, mas das tarefas, é as documentações que vão apoiar os desenvolvedores desenvolver, a desenvolver. E uma dessas informações que eu sempre busco ressaltar é o que aquilo que a gente está fazendo vai mexer. Então, cara, a gente quer melhorar a experiência do nosso fornecedor e a evidência que a gente tem que a experiência não está boa é isso que a gente vai melhorar. Isso, do meu ponto de vista, traz um outro grau de consciência para aquilo que está sendo feito. E que não, como você falou, né? Não, a gente não está só construindo coisas, a gente está construindo para uma finalidade que a finalidade é essa, né?